Desana número 9. Sofrimento nesta vida, de acordo com o Paticca Samuppada 2. Antes de iniciar este tópico, gostaria de mencionar que publiquei 3 novos ensaios em outras seções do site desde a publicação do último ensinamento Desana nesta seção. Fornecerei os links, pois são relevantes para esta sessão. Eles fazem parte do quadro geral e esclarecem o que está sendo discutido nesta sessão, Vivendo o Dhamma. No último ensinamento, discutimos uma aplicação de Paticca Samuppada que pode acontecer durante esta vida. Paticca Samuppada pode explicar qualquer coisa que surja neste mundo. E após surgir, passa por viparinama ou mudanças inesperadas durante sua existência e acaba morrendo. Neste post, publiquei uma sequência Paticca Samuppada como referência. Portanto, talvez você queira imprimi-la e tê-la em mãos quando começar a ouvir. Paticca Samuppada descreve a evolução temporal de absolutamente qualquer coisa neste mundo. Sankata é qualquer coisa que surja, seja um pensamento ou um sistema planetário inteiro, como o nosso sistema solar. Qualquer coisa surge devido a uma ou mais causas. Existe por um curto ou longo período de tempo e, por fim, morre. Isso é verdadeiro tanto para um pensamento ou citta, que dura apenas 1/bilionésimo de segundo, quanto para nosso sistema solar, que vive por bilhões de anos. Algo que começa a surgir devido a causas passadas passará pelo processo normal de sofrer viparinama enquanto cresce e, por fim, morrerá. Meu exemplo favorito é uma maçã. Ela nasce em uma macieira e depois ela se desenvolve, ela amadurece e depois começa a definhar e torna-se uma polpa seca depois de vários dias em um balcão na cozinha. Portanto, você pode fazer um experimento simples. Basta deixar uma maçã madura ou qualquer outra fruta no balcão da cozinha. Talvez você queira mantê-la sobre um saco plástico para o caso de começar a se decompor. Observe-a durante vários dias e veja o que acontece com essa maçã. Esse é um bom objeto de meditação. Sempre que quiser contemplar a natureza de anicca, você poderá se lembrar mais tarde do que aconteceu com a maçã. Portanto, é importante fazer o experimento para ver o que acontece com a maçã com o passar do tempo. No início, ela parece boa, mas depois de alguns dias começa a enrugar e, em seguida, seca ou se torna uma sopa líquida dependendo da temperatura do ambiente. O que acontece com essa maçã é o que acontece com todos nós. Embora iremos abordar essa natureza de anicca em detalhes mais tarde, achei que este exemplo seria um bom começo. A evolução temporal de um Sankhata é discutida no post Causa Raiz de Anicca, 5 estágios de Sankhata. Por outro lado, podemos impedir o surgimento de futuros Sankhata ao não contribuir para as causas que levam ao seu surgimento.
Muitas pessoas se confundem com essas duas coisas totalmente diferentes: a decadência de algo que já surgiu e impedir o surgimento de algo. Portanto, essas duas coisas são diferentes e eles são discutidos no posts Nirodha e Vaya, dois conceitos diferentes. Então, vamos dar um exemplo e ver como surge um pensamento. Um pensamento sempre surge devido a um input sensorial recebido. Tendemos a pensar que esse input sensorial vem por meio de apenas um dos 5 sentidos físicos de visão, audição, etc. Mas a maioria dos nossos pensamentos é, na verdade, desencadeada por Dhamma, que vem à nossa mente. A mente é o 6º e o mais importante dos 6 sentidos. Podemos estar deitados à noite com os olhos fechados, o que reduz significativamente os inputs sensoriais do ambiente, mas haverão muitos pensamentos passando por nossas mentes. Isso é discutido em 2 postagens e talvez mais, mas darei os links para esses 2 posts. Nossos 2 mundos, material e mental, e o que são Dhamma, uma análise mais profunda. Mesmo que o segundo post seja de nível avançado, é possível ter uma ideia básica de como obtemos informações sensoriais por meio de nossas mentes. Portanto, talvez você queira apenas dar uma olhada e tentar entender a ideia principal. Quando esse pensamento surge devido a qualquer um dos 6 sentidos, tendemos a começar a gerar mais Vati-Sankara nesse objeto de pensamento, especialmente se for algo de que realmente gostamos ou algo de que realmente não gostamos. Podemos estar gerando Vati-Sankara por longos períodos em alguns casos, mas isso sempre começa com Mano-Sankara, que surge devido a um pensamento que vem à mente por meio dos 6 sentidos, conforme discutido acima. É importante entender isso. De repente, podemos começar a pensar em um assunto relacionado ao trabalho ou um amigo que mora em outro lugar, e esses pensamentos simplesmente surgem em nossa mente. Todos os inputs sentidos são devidos a Kama Vipaka. Normalmente, eles não são Kama Vipaka tão fortes. E há um número incontável deles esperando para vir à nossa mente. É assim que esses pensamentos aparentemente aleatórios surgem em nossa mente. Eles não são aleatórios. Falei sobre isso em desanas anteriores, mas agora quero discutir isso com o Paticca Samuppada e espero que isso deixe tudo ainda mais claro. O que quero dizer é o que acontece após o início de um processo de pensamento. Um processo de pensamento começa devido a Kama Vipaka, mesmo que não seja Kama Vipaka forte, mas é assim que acontece. Mas o que queremos focar agora é o que acontece depois que esse processo de pensamento começa. Vejamos um exemplo. É fácil perceber que quando alguém bate em você ou alguém lhe faz uma massagem, ambos são inputs sensoriais para o corpo. E um deles é Kama Vipaka ruim e o outro é Kama Vipaka bom, receber uma massagem.
Como discutimos anteriormente, podemos evitar alguns kama vipaka controlando as condições. No entanto, se de fato recebermos um input sensorial, isso se deve a kama vipaka. Sendo assim, ser agredido por alguém é devido a kama vipaka negativo. Um pensamento aleatório que surge em nossa mente sobre um amigo que vive longe é kama vipaka insignificante. E como mencionamos antes, quando o kama vipaka entra em cena ou se manifesta, é impossível evitar a sensação ou vedana que vem junto nesse momento inicial. Se alguém te agredir, você sentirá a dor mesmo se for um arahant. Isso se deve à kama do passado. O tipo de pensamento gerado é chamado manosankara, é automático, e vedana, portanto, pode envolver diferentes componentes de sentimentos. Vamos nos concentrar em um caso específico. Tomemos o caso extremo de ser atingido por um inimigo conhecido. O início da sequência é Passa Pacheya Vedana. Ser atingido por um objeto causa dor no corpo. Aqui é apenas passa e não sampassa. Se alguma sujeira entrar no olho, isso também seria apenas passa. Apenas um contato, não seria sampassa. É importante perceber que sampassa acontece apenas com contatos mentais quando sam está envolvido. Nesse caso, incorporamos chaitasika como raiva, ganância, alegria, compaixão, etc. Então, voltando ao nosso exemplo, independentemente da pessoa ser arahant ou não, ela sentirá a dor corporal ao ser atingida por um objeto. Mas para um arahant, essa é o único sentimento, ou vedana. Para um ser humano normal, haverão outros tipos de vedana que são gerados automaticamente. Uma pessoa normal ficará com raiva e até mesmo um anagami poderá ficar irritado. Assim, pode-se observar que esses sentimentos adicionais podem variar dependendo da pessoa. Para deixar tudo bem claro, vamos revisar. Alguém no estágio de arahant sentirá a dor física. Um ser humano normal sentirá a dor física e, adicionalmente, sentirá a raiva também, neste exemplo. Portanto, essa raiva é o componente extra que se deve ao nosso gati e que pode ter uma ampla variedade. Novamente, esse segundo tipo de vedana de raiva é a vedana gerada automaticamente, que é uma parte de manosankara, conforme discutido em publicações anteriores nesta mesma sessão. Manosankara surge automaticamente devido ao gati da pessoa. Portanto, o ponto crítico é que, no caso de um ser humano normal, agora um novo ciclo Paticca Samuppada começa com avidya, pacheya, sankara, o que inexiste no caso de um arahant. Concluímos que o surgimento inicial do ciclo Paticca Samuppada foi automático e foi desencadeada pela dor que foi causada por kama vipaka ser atingido por alguém. Em uma fração de segundo, isso levou ao surgimento de manosankara automático devido a avidya. Avidya pacheya sankara. Esse é o início de um ciclo de Paticca Samuppada,
o ciclo Akusala Mula Paticca Samuppada. Inicialmente, tudo isso é Manosankhara que surge automaticamente. A dor física e a raiva são sentidos simultaneamente por um ser humano normal. Já que um Arahant não tem avidya, não haverá tal ciclo Paticca Samuppada surgindo nele ou nela. Um Arahant sentirá a dor física, mas isso é tudo, acaba por aí. Ele ou ela não gerará pensamentos de ódio sobre tal pessoa, independentemente de quem seja. Isso significa que não haverá o ciclo Paticca Samuppada, começando com avidya paccaya sankhara. Se você não estiver familiarizado com o ciclo Paticca Samuppada, talvez você queira ler algumas postagens na seção Paticca Samuppada. É muito importante entender como, nesse caso específico, o ciclo Akusala Mula Paticca Samuppada começou automaticamente devido ao gati da pessoa. Agora, Manosankhara conduz a uma nova Vijnana através da etapa Sankhara Paccaya Vijnana. Essa Vijnana é negativa, com raiz no desejo de vingança ou retaliar a quem causou a dor corporal inicial. Com a Namana Paccaya, que discuti em um post anterior, temos o processo retrógrado de Vijnana Paccaya Sankhara, o que significa que a nova Vijnana para se vingar inicia mais Sankhara. Agora esses novos Sankharas são Vati Sankhara. A pessoa está falando consigo mesma ou até mesmo dizendo coisas em voz alta sobre quem a agrediu. Portanto, o ciclo Paticca Samuppada agora prossegue para trás, gerando mais Sankhara. Vijnana Paccaya Sankhara e que são Vati Sankhara agora. Portanto, Vati Sankhara também leva ao passo adiante de Sankhara Paccaya Vijnana e leva a fortalecer Vijnana ruim de vingança. Tudo isso não leva muito tempo, pode acontecer em segundos. Esse é o ponto crítico em que temos o poder para interromper todo o processo de Paticca Samuppada. Mesmo que começássemos a dizer algo ruim em voz alta para essa pessoa, podemos pensar nas consequências ruins de um possível agravamento da situação e parar. Podemos dizer: não quero descer ao seu nível, não vou retaliar pelo que você fez e, se possível, sair de lá. A outra pessoa pode ou não retomar o bom senso, mas é nossa responsabilidade, para nosso próprio bem, tentar impedir que a situação piore. Por outro lado, uma pessoa indisciplinada começará imediatamente a gerar o Vati Sankhara sobre como retaliar. Se for um inimigo conhecido, é provável que ele revide com muita força e rapidez ou, pelo menos, responda verbalmente. De qualquer forma, é provável que a outra pessoa responda e a situação tende a piorar cada vez mais. Aqui está o valor de se tornar um bom Satipatthana ou Anapanasati. E essa é uma maneira fundamental de mudar nosso gati para melhor. Aqueles que cultivaram Anapanasati ou Satipatthana podem ser capazes de se conter fazendo um intervalo.
Mesmo que a reação inicial ou manosankhara sejam os de pensamentos raivosos, temos controle sobre esses vati-sankhara e podemos acabar com eles. Portanto, no passo avidya paccaya sankhara, aquele manosankhara inicial é apenas uma fração do sankhara, que poderiam ser gerados durante esse evento. O ponto importante é que podemos interromper isso nesse estágio inicial, se aprendermos a agir com o satipatthana, ou a atenção plena. Podemos pensar nas possíveis consequências ruins desses sankhara, ou pensamentos ruins, e interrompê-los. Estou sendo repetitivo porque esse é um ponto muito importante e precisa ser explicado em detalhes. Quando se contempla essa sequência, é possível compreender quão bem o Paticca Samuppada pode explicar uma determinada situação. Agora, os ciclos Paticca Samuppada podem ser bem diferentes de um caso para outro. Alguns ciclos são executados por um curto período de tempo, como o ciclo discutido acima, se ele for interrompido no estágio manosankhara. No entanto, se a pessoa não agir com atenção plena, o passo sankhara paccaya vijnana pode continuar ocorrendo, alimentado pelo retrocesso de vijnana paccaya sankhara. Aqui, a vijnana inicial é ruim, formada pela vijnana paccaya manosankhara. É substituída por vijnana paccaya vati-sankhara, o passo reverso. E então isso segue adiante, agora com vati-sankhara paccaya vijnana, alimentando essa vijnana ruim de vingança. Portanto, se nos permitirmos prosseguir com essa reação inicial, podemos começar a gerar muitos e muitos outros vati-sankhara ruins com base nessa reação inicial. E assim, a vijnana ruim é fortalecida devido a esses vati-sankhara ruins que são conscientes e deliberadas. Segue sankhara paccaya vijnana, construindo aquele vijnana ruim, um vijnana furioso focado na retaliação. Esse vijnana, então, força a pessoa a gerar mais o vati-sankhara ruim e se torna um loop poderoso, indo e voltando. Assim, aqui e em muitos lugares ao longo, o processo reverso pode ocorrer nesses ciclos de Paticca Samuppada. E tudo isso acontece em uma fração de segundo. E isso fará com que a vijnana fique mais forte e também muitos outros vati-sankharas sendo gerados. Portanto, é importante observar isso. Poderíamos ter interrompido esse ciclo akusala mula Paticca Samuppada, agindo com satipatthana ou em atenção plena. Esse é um hábito a ser cultivado. Inicialmente, talvez não sejamos capazes de capturar e interromper esse vati-sankhara imediatamente. Talvez só pensemos nisso depois que a situação se tornou bem ruim. Tudo bem, é assim que se inicia o processo, mas você precisa tomar a decisão de não permitir que isso aconteça no futuro e agir com determinação. A próxima etapa do ciclo Paticca Samuppada começa mesmo quando as etapas anteriores ainda estão ocorrendo. Sankhara paccaya vijnana e vijnana paccaya sankhara indo para frente e para trás. Não se trata de um processo unidirecional, nem tampouco um processo passo a passo simples.
Esses pontos são importantes e precisam ser contemplados. Pode ser necessário ouvir mais de uma vez para entender todas essas complexidades. Mesmo que sejam complexos e entremeados, tudo isso faz sentido se você pensar no contexto de sua própria experiência. Portanto, o próximo passo é Vijnana Paccaya Namarupa. Agora, essa pessoa estará gerando o Namarupa apropriado para essa situação. Por exemplo, ele pode estar visualizando possíveis cenários sobre como retaliar e também visualizando quaisquer incidentes anteriores que ele tenha tido com essa pessoa. Em seguida, vem Namarupa Paccaya Salayatana. Salayatana significa 6 sentidos. Todas as 6 faculdades sensoriais estarão concentradas na situação atual e é compatível com essa vijnana ruim sobre como se vingar. Em seguida, vem Salayatana Paccaya Passo. Aqui é tudo sampassa. Isso significa que tudo que ele vê ou ouve da outra pessoa alimentará sua raiva. O mais importante é que sua mente estará trabalhando horas extras, absorvendo esse feedback de forma negativa. Isso leva a Passa Paccaya Vedana. Essa é a Vedana que surge devido a sampassa, ou é chamado de Sampassa-ja Vedana. Tudo isso é feito pela mente e se deve 100% ao seu gati. Como discutimos anteriormente, se fosse um Arahant, não haveria tal Sampassa-ja Vedana. Portanto, talvez você queira ler o post. Vedana, sentimentos, surgem de 2 maneiras. Essa Vedana, devido a Sampassa, é complexa. Isso inclui a raiva nesse exemplo específico. Agora, Vedana Paccaya Tanha. Ele está se ligando ou se fundindo a essa situação. Ele não consegue deixar isso de lado. Isso é o que Tanha realmente significa, e talvez você queira ler o post. Tanha, como nos apegamos por meio da ganância, do ódio e da ignorância. Quanto mais ele gera esses Vatsankara e recebe um feedback agressivo da outra pessoa, mais ele se prende a essa situação. Isso é o que significa Tanha. Será difícil para ele se afastar disso agora. Assim, Tanha Paccaya Upadana, e ele se apega cada vez mais a essa situação em sua mente. Depois vem Upadana Paccaya Bhava, levando a uma nova existência de uma pessoa com raiva, e então nascerá uma pessoa irritada. Bhava Paccaya Jati. Tudo isso aconteceu muito rapidamente, em segundos ou minutos, e durante esse período, muitos desses passos no ciclo Paticca Samuppada serão executados para trás e para frente. Não se trata de um processo linear, como mencionamos anteriormente. Portanto, agora ele já nasceu uma pessoa irritada. Ele será capaz de fazer qualquer coisa que uma pessoa irritada faria. Não importa se ele é um cidadão exemplar em sua vida normal. Agora ele nasce em um estado de espírito diferente, temporariamente. Ele pode proferir palavras agressivas, severas e até mesmo tentar machucar a outra pessoa fisicamente. Entretanto, como todos os jati,
ou nascimentos, isso também passará por Jara, Marana, etc., e chegará ao fim. Então, no dia seguinte, ou mesmo horas depois, ele poderia voltar ao normal, possivelmente o bom cidadão que ele era. E ele pode se arrepender muito do que fez. Arrepender-se do que foi feito faz parte do sofrimento desta vida. É claro que ele também teria sofrido durante um incidente. Ter sido abusado verbalmente e até fisicamente pela outra pessoa. Mas o sofrimento não termina aí, como discutiremos brevemente a seguir. Portanto, podemos ver que jati, em geral, não se restringe ao fato de ter nascido humano, ou um animal, ou deva, ou qualquer outra pessoa. Durante uma vida, geramos um número infinito de jati. Podemos nos tornar uma pessoa ruim um dia e um cidadão exemplar no dia seguinte, ajudando uma senhora idosa a atravessar a rua. Podemos nascer em um estado de raiva por apenas alguns minutos. Então, podemos ir a uma festa e ficar felizes, ou nascer em um estado feliz por algumas horas. No Jati Dhamma Sutta, o Buda descreveu o porquê de tudo e qualquer coisa neste mundo vir a existir como um jati. Tanto faz se for um pensamento, ou se é um sistema planetário, ou uma árvore, ou uma maçã, ou um humano, ou qualquer outra coisa. Normalmente pensamos em jati ou nascimento como nascer um ser humano, um cachorro, uma vaca, etc. Mas como vimos acima, podemos nascer em muitos jati em um determinado dia. Pode ser até mesmo um único chitta-vritti. Nasce um chitta-vritti, ele segue seu curso e chega ao fim. Qualquer jati dado pode ser explicado com o ciclo Paticca Samuppada. Outra maneira de dizer isso é dizer que o surgimento de qualquer sankata é um jati e pode ser explicado com o ciclo Paticca Samuppada. Nosso exemplo de uma maçã é sempre um bom exemplo para se pensar. Por quê? Na verdade, podemos ver todo o tempo de vida dessa maçã até sua morte. Também é um jati, aqui um jati de uma entidade inerte, uma maçã. Na verdade, todo o ciclo Paticca Samuppada para uma maçã é muito complexo e profundo e não chegaremos a falar sobre isso em breve. Na verdade, ele começa como um processo mental, por isso é um pouco difícil de entender. Então, voltando à nossa discussão, é por isso que não é realmente correto rotular uma determinada pessoa como uma pessoa boa ou uma pessoa má. Qualquer pessoa, a menos que seja um arahant, pode ser boa ou má, em graus variados, dependendo da situação. Enquanto não tivermos removido gati associado ao jati, podemos nascer nesse jati. Outro ponto-chave a ser compreendido é que podemos passar por muitos anos em nossas vidas sem realmente conhecer nosso gati oculto. Um determinado gati vem à tona somente em condições adequadas. Esse é o Samantara Paccaya, sobre o qual falamos e é discutido no post. Anantara e Samantara Paccaya. Portanto, se ninguém nos atrapalhar, pisar no nosso calo, nos causar incômodo, provocar nossa irritação, etc., fica fácil evitar a raiva.
Essa é outra maneira de dizer que as condições para ficarmos irritados estavam ausentes. Concluímos então que, além de ter o gati adequado, deve haver um gatilho para que cada jati nasça. Ter gati ruins é o mesmo que ter kilesa, ou impurezas, com potencial para gerar chaitasika negativos em nossos pensamentos. Todas as nossas discussões anteriores estão relacionadas a essa questão, de como alguém pode renascer em um determinado jati. Esses gati ruins são removidos permanentemente em 4 estágios, começando com o estágio Sotapanna. Eles também são chamados Anuseya ou Kilesa, que permanecem dormentes. Anuseya significa adormecido e cuidado porque pode ser despertado. Mas quando esses Anusaya ou Gati ocultos são removidos permanentemente, eles nunca poderão ser trazidos de volta. No exemplo acima, se essa pessoa nascerá no estado de raiva ou não, depende de quão forte é o Gati para essa pessoa. Muitas pessoas são fáceis de serem provocadas. A Anuseya não está tão bem escondida ou suprimida para elas. Elas já se irritam com o menor insulto, sem falar em agressão física. Outras, provavelmente aquelas pessoas que já alcançaram Maggaphala, conseguem até mesmo suportar uma surra dolorosa sem gerar pensamentos de ódio. A chave é perceber que a retaliação nunca é vantajosa, nem durante esta vida ou a longo prazo. Se alguém te insulta, é melhor manter a calma e deixar para lá. Então, isso para por aí mesmo. Pode ser útil perceber que foi devido ao Kama Vipaka que alguém foi insultado em primeiro lugar. Nada neste mundo acontece sem uma causa ou sem um motivo. A causa pode estar em uma vida anterior. Alguém pode viver uma vida da forma mais moral possível agora, mas pode enfrentar muitos sofrimentos devido a causas passadas. Por exemplo, sabemos que o venerável Moggallana foi espancado até a morte, devido a um resquício de Anantariya Papakama por ter matado seus pais em uma vida muito distante do passado. Também sabemos que até mesmo o Buda enfrentou enfermidades mais tarde em sua vida. No exemplo acima que discutimos, o sofrimento decorrente de agir sem atenção plena não terminará nesta vida. Deixar que a situação se agrave aumentaria o gati de raiva da pessoa, e se isso acontecer repetidamente, poderia se tornar um kama bija, adequado para renascer em uma paya. Discutiremos esse aspecto mais adiante nesta sessão. No entanto, gostaria de discutir alguns aspectos que são extremamente importantes de serem compreendidos nesse estágio. Algumas dessas coisas talvez você não perceba na primeira vez que ouvir, mas se você ler os posts relacionados, voltar e ouvir novamente, você pode compreender mais. E se você voltar e ouvir depois de uma semana ou um mês, você poderá compreender ainda mais. Geração de Sankara, especialmente o Ati Sankara, é uma etapa crítica. Mesmo que você não faça nada de ruim, só por ter pensamentos ruins por um longo tempo, está constantemente alimentando esse ciclo de Paticca Samuppada.
A cada vez que um ciclo de Paticca Samuppada é executado, o bhava é fortalecido ou o Kama Bija é fortalecido. Podemos gerar milhões desses Vatsankara em um curto espaço de tempo. Portanto, se alguém passar 1 hora tendo pensamentos ruins, que significa gerar Vatsankara, essa pessoa está causando muitos danos ao fortalecer um bhava odioso por meio de uma vijnana de ódio. Bhava está intimamente relacionado a Kama Bija e também ao gati da pessoa. Além disso, a pessoa nasce em tal bhava muitas e muitas vezes durante toda aquela hora em que se estava gerando o Vatsankara. Se você tivesse a oportunidade de observar alguém que está extremamente chateado com outra pessoa e está reclamando dessa pessoa e planejando ferir essa pessoa, é provável que você veja a personalidade dessa pessoa mudar durante esse período. Ele ou ela seria uma pessoa totalmente diferente durante esse período. Portanto, nascemos em jati, bom e mal, muitas vezes durante esta vida mesmo. O aspecto perigoso disso é, se uma pessoa continuar renascendo, por assim dizer, em um estado de raiva regularmente, então essa pessoa está cultivando um forte bhava ou Kama Bija forte, que é compatível para renascer em uma apaya correspondente a esse gati. O mesmo é verdadeiro para quem está cultivando gati bom e gerando constantemente o Vats e Kaya Sankara que são bons. A propósito, os Kaya Sankara maus não são nada além de que roubar, matar, envolver-se em má conduta sexual, coisas desse tipo, coisas que você faz com o seu corpo. Os bons Kaya Sankara são atividades como doar e ajudar os necessitados. Vatsankara são aqueles feitos com a fala, mas, como discutimos anteriormente, o Vatsankara também inclui o pensamento consciente ou a conversa interna consigo mesmo. Portanto, espero que você possa ver que o Paticca Samuppada é apenas uma maneira diferente e talvez mais sistemática de olhar para o que já discutimos. Cultivar o bom gati e remover o gati ruim através de Anapanasati ou Satipatthana é discutido no post número 9 na sessão de meditação. Chave para Anapanasati, como mudar os hábitos e o caráter gati. Outro passo crítico no ciclo Paticca Samuppada é Vedana Paccaya-tanha. Nesse passo, assim como no primeiro passo de Avidya Paccaya Sankara, pode-se enfraquecer a etapa aprendendo o Dhamma. Ambas as etapas podem ser enfraquecidas com o aprendizado do Dhamma, como você está fazendo agora. Quanto mais se entende, mais fracos se tornam Avidya e Tanha. Então, em um limiar crítico, ambos são permanentemente reduzidos a um nível mais baixo. Isso acontece primeiro no estágio Sotapanna e depois continuará acontecendo nos 3 estágios superiores, até que não reste nenhum Avidya ou Tanha. Espero que você possa ver 2 fatores importantes que o farão avançar no caminho. O primeiro é começar a remover hábitos ruins e cultivar bons hábitos, ou gati, o que também significa dizer para abster-se de dasa akusala o máximo possível e cultivar hábitos como doar e agir com compaixão,
Essa é outra maneira de dizer que devemos nos engajar em Satipatthana ou Anapana o máximo possível. O segundo fator, ainda mais importante, é, obviamente, aprender Dhamma. Quanto mais a pessoa entende os princípios básicos, mais crescerá sua sadhana, ou fé baseada no conhecimento, e maior será a capacidade de compreender conceitos mais profundos. Além disso, também ajudará com o primeiro fator, já que agora a pessoa estará em condições de praticar Satipatthana e Anapana com mais compreensão. Portanto, se você estiver acompanhando desde o início desta sessão, espero que você tenha obtido insights pelo menos um pouquinho mais profundos sobre os fundamentos do Buddha Dhamma. Eu sempre aprecio os comentários, porque isso me dá uma ideia de onde devo me concentrar em postagens futuras. Não hesite em comentar se algo não estiver claro. Que as dádivas do Buda, do Dhamma, da Sangha estejam sempre com você.